Meu nome é Isaura Saí, eu tenho hoje 31 anos, sou mãe do Otávio, hoje eu moro em Porto Seguro, na Bahia, estou aqui há mais ou menos quase 3 anos, e para mim, assim, é muito gratificante como mulher preta, saindo do interior de Minas Gerais. Hoje eu consigo ver por tudo que eu passei, tudo teve um processo muito importante para que eu chegasse onde eu cheguei. E ainda vou chegar muito além. Eu gosto sempre de referenciar todas as pessoas e todos os movimentos que tiveram envolvido no meu processo de identidade, no meu processo de descoberta de quem eu era quanto mulher negra, né? E de saber mesmo por que ser e por que ter essa identidade tão preservada dentro de mim. E isso foi uma descoberta num período em que não era legal ainda ser negro, não era legal ainda ter o cabelo black, não era legal ter o cabelo raspado. E eu, com 12 anos de idade, não aguentava mais usar alisante no cabelo, não aguentava mais todo aquele processo doloroso de chapinha, de piastra, né? Na minha época ainda era aquela chapinha quadradinha de botar no fogão, você esquentava e passava, aquilo era um processo extremamente dolorido, que queimava o couro cabeludo. E eu falava assim, não, eu só vou participar, né? Eu já estava convencida que não ia ganhar. E aí, quando eu ganhei, eu falei, ué, não é que deu certo? E aí, assim, isso foi um processo muito de antes do cabelo e depois do cabelo, né? A gente tem essa referência de descoberta, acho que depois que a gente se olha de uma forma diferente e gosta do que vê. Eu acho que é muito disso, né? A gente foi ensinado a não gostar. E aí, quando você começa a gostar, eu acho que é uma libertação muito grande. Meu nome é Odair Petronilli, eu moro aqui em Santos Dumont. O trabalho que eu faço, que é caracterização, artista de rua, eu já faço há mais ou menos 40 anos. Mas eu não tinha oportunidade, porque eu tinha que esperar um ano por ocasião de carnaval para me apresentar as minhas caracterizações. Mas eu não estava satisfeito ainda. E aí apareceu um projeto aqui, o Leiturama, foi quando eu tive a oportunidade de apresentar com mais frequência as minhas caracterizações. Mas, um certo tempo, eu ainda não estava satisfeito, porque eu ainda estava achando pouco. Aí eu comecei... foi só exatamente por isso que eu gostava daquele trabalho também, do tema, dos propósitos do trabalho eu gostava, mas eu queria ter mais contato com o povo, levando minhas caracterizações por ocasião de festa ou não, de qualquer forma eu ia. No começo teve estranhamento, teve gente que me taxava de louco, às vezes de louco, debochava, mas eu falei assim, eu acho que qualquer projeto, qualquer luta tem um negócio, é determinação e atitude. Eu não sei, o meu trabalho, eu tenho uma aceitação. Teve esse estranhamento, mas foi coisa rápida. Tenho uma aceitação. Eu não posso dizer que eu não tenho problema com racismo, mas é uma coisa que é, sabe, que é eu posso não ter esse problema, mas eu não sou privilegiado por isso. Às vezes eu vejo na mídia, na televisão, até mesmo pessoalmente, eu vejo coisas assim que é uma coisa que é uma luta de todos, sabe? Tipo aquela frase que todos, não vai ficar bem se todos não estiverem. É por aí. Mesmo que eu não tenha, eu sinto. Meu nome é Fátima, eu tenho 29 anos. Hoje eu sou assistente social, trabalho no Instituto Joaquim Soares de Oliveira. Lá é uma instituição que trabalha com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. A minha trajetória para me chegar até a formação acadêmica é a seguinte: fiz parte do cursinho que a gente tinha aqui na cidade, né? Era um cursinho popular. Então,
assim, foi uma política pública que incentivou demais os jovens e é uma coisa que não tem mais hoje. Muitos jovens naquela época que conseguiram entrar na faculdade, acho que se não fosse o cursinho naquela época, talvez não teriam conseguido entrar. E aí, no ano de 2013, entrei na universidade, comecei a fazer o curso de serviço social e sempre tive esse olhar voltado para a população negra, especialmente a população quilombola, né? Eu sempre pensei em fazer esse tipo de trabalho por conta da minha família, vim de uma comunidade quilombola, até mesmo dentro da minha profissão, dentro da minha formação, a falta de trabalhos, de projetos voltados à população quilombola, então foi uma escolha minha. E aí, durante a graduação, participei de vários projetos voltados à comunidade quilombola, um projeto mais voltado à questão da agroecologia, à questão da soberania alimentar das comunidades quilombolas, e quem encabeçava esses projetos era o professor Leonardo, lá da Geografia. Eu vejo muitos movimentos sociais, coletivos, que têm a intenção de trabalhar com a população, mas ao mesmo tempo eu vejo que os órgãos, né, competentes, a prefeitura, não tem nenhuma vontade. E sempre que tem alguma coisa que possa promover a cultura negra ou a nível social mesmo, eles colocam pessoas que não tem nada a ver com a história. E aí, assim, uma coisa que poderia ser muito boa fica mediana, porque tem pessoas que estão ali para trabalhar com a população, mas são pessoas que não conhecem a realidade. Eu acho que isso é o que mais pega na cidade. Meu nome completo é Ângela Cristina Ferreira. Eu sou de uma família mineira, de Além Paraíba, mas nasci no Rio Grande do Sul, morei lá durante 10 anos e só então vim para Minas Gerais. Quando eu morava no Sul, ser negra no Sul é diferente de ser negra em Minas Gerais. Porque lá no Sul, a maioria é branca, esmagadora. A minha primeira série foi feita numa escola de irmãs alemãs, onde dentro de uma comunidade alemã, eu era a única criança negra da escola. Nem os serviçais da escola eram negros, a maioria era branca, a maioria esmagadora. Depois eu mudei para Pelotas, onde já era uma cidade mais moderna e tal, onde foi o foco da Farroupilha. E lá os negros têm uma valorização boa por causa dos lanceiros, da Farroupilha e tal. Quando eu me mudei para Minas Gerais, eu senti um choque cultural, para começar. Porque chegou aqui em Minas Gerais, a maioria é de negros, mas o preconceito em Minas, por incrível que pareça, a gente sente mais do que no Sul, onde a maioria é branca. Não sei se é porque eu estava maior e já tinha mais consciência também, a partir dos 10 anos, né, de idade, ou se realmente é. Porque aí sim que eu vi a diferença, aí que eu vi a diferença de tratamento. E aqui em Santos Dumont, para onde eu mudei com 12 anos, aqui eu sinto que o negro em Santos Dumont e a cultura negra é invisível. E uma prova que a gente tem da invisibilidade do negro em Santos Dumont é aquele livro que conta a história da cidade. A cidade à beira do caminho. Parece que a cidade é só de português e sírio-libanês. Não tem um retrato, não tem uma história de negro lá. A gente queria poder saber para você como que é ser negra em Santos Dumont, né? A gente queria poder saber um pouco sobre a sua história, como e se a cidade acolhe a sua identidade enquanto mulher e negra. Bom, eu sempre me coloquei nos lugares. Eu nunca esperei a porta abrir. Eu sou muito de bater na porta. Eu já usei essa frase outras vezes. Eu bato uma, bato duas. Na terceira eu meto o pé. Então eu nunca me vi presa dentro de Santos Dumont, mas eu sinto que Santos Dumont tem várias grades invisíveis. Eu tenho esperança que Santos Dumont melhore. Porque enquanto o negro daqui não for valorizado, Santos Dumont não vai sair de onde está. Era uma cidade que era maior do que Juiz de Fora, ficou menor. Ficou sufocada. Se a maioria da população é negra, quem tem que melhorar de vida são os negros para poder a cidade arrancar. Enquanto não tiver essa consciência, a cidade não vai caminhar. E os negros têm que ter essa consciência de que eles têm direito a ter dinheiro, têm direito a ser feliz, têm direito a estudar.
que não é meritocracia, é direito. Que nós tivemos 500 anos, nós estamos aqui no Brasil, nós tivemos 300 ou 400 anos, né, de escravização, 1500 a 1800, 300 e poucos anos de escravização. O negro tem que saber disso, o negro se acostumou, porque ele está 100 e poucos anos livre, e que ele tem que ver que ele é livre, e tem que avançar, tem que estudar, tem que trabalhar, e a política da cidade saber que ela tem que, enquanto o negro de Santo Simão não crescer, Santo Simão não cresce. Porque nós somos a maioria. Enquanto estiver para baixo, a cidade vai estar para baixo. Não adianta meia dúzia de pessoas ricas continuarem ricas, que a gente vai comprar no comércio lá em São Juiz de Fora. Eu sou o Luiz Papa, eu sou militante do Movimento Negro Unificado, que é o MNU, desde 1992, e filiado ao MNU, e hoje coordenador do Movimento Negro aqui na cidade, do MNU, né? E também estou interinamente na presidência do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. E aí, assim, meu engajamento, a minha identidade com os movimentos sociais, né? Que o nosso movimento ele é um movimento social de décadas, né? De séculos, né? Vamos dizer assim. Foi que eu me engajei mesmo, foi na década de 70, né? Quando a gente começou a frequentar, hoje, reconhecidamente, as nossas comunidades quilombolas, onde nós fazíamos os encontros para discutir um pouco de matrizes africanas, das religiões de matriz africana, conhecer um pouco mais da nossa história. Também estive na presidência do Sindicato dos Metalúrgicos de Juiz de Fora, onde nós somos o primeiro sindicato do estado de Minas a criar um departamento de mulheres negras no estado. Então, né, e a minha maior preocupação hoje, eu já consegui vencer uma etapa da minha vida e eu posso dizer assim, hoje eu tenho até um pouco mais de reconhecimento por causa do processo todo e por onde eu passei. Mas a minha preocupação maior é com as gerações futuras também, porque eu me lembro que eu tive que ir embora de São Simão para ir trabalhar, porque a cidade não me oferecia oportunidade, e não é porque era uma época que não tinha emprego, não. Porque hoje nós vivemos o desemprego, né? Mas nem era por isso, é porque a gente era barrado quando chegava. Eu me lembro de ter passado em exames para ser admitido em 2 empresas grandes aqui da cidade, né? E aí a gente era barrado por causa da nossa cor da pele, por causa da nossa aparência. Então a gente era julgado por isso. Isso me frustrou muito, me fez até ir embora muito jovem, né? Com 17 anos eu tive que trabalhar fora da cidade. Eu fui primeiro para Barbacena, depois para Juiz de Fora, me ingressei na carreira metalúrgica, onde eu fiz a minha carreira profissional, né? E vi isso com muita dificuldade. Eu via meus amigos, né, familiares, tendo que ir embora porque a cidade não oferece. E hoje a gente ainda vive com isso. Isso é muito mascarado hoje, de certa forma, porque as pessoas dizem, né? Alguns dizem, não, aqui em São Simão não tem nada disso, não. Eu falei, tem, moço, tem muito, né? Eu me lembro que de 2001 até final de 2008 eu estava vereador, e quando eu subia na tribuna da Câmara para fazer, sempre eu pautava isso na minha parte de tribuna livre, eu tinha que falar alguma coisa sobre isso, exatamente para chamar atenção e para que as pessoas pudessem tentar sensibilizar as pessoas com relação a essa discussão. E sempre alguns vereadores, né, que me rebatiam a minha fala e diziam que aqui em São Simão nós não tínhamos esse problema, né? Aí a gente mostrava assim, olha, são vários casos, várias denúncias, né? A gente não tinha um conselho, não tinha os grupos ainda organizados, e aí a gente vê até hoje isso ainda acontece, né? Com jovens, com denúncias, acontece na escola, acontece no trabalho, acontece na rua toda hora, né? E aí durante 8 anos que a gente conseguiu comemorar o 20 de novembro, porque não é só a questão da comemoração, mas é uma data importante para nós, para relembrar, para fazer com que as pessoas parassem para refletir com relação ao que foi a nossa causa, a nossa história, né? E durante 8 anos, todo ano a gente tinha que ficar brigando, ir no Ministério do Trabalho, ir na Justiça Comum para poder garantir o feriado. Só em 98 foi que o governo federal reconheceu que Zumbi dos Palmares é um dos heróis nacional, portanto ele é herói de todo o povo brasileiro, né? E aí a gente precisa garantir esse feriado 20 de novembro para mostrar essas coisas, para falar um pouco dessa história nossa, né? Não é ficar só
no passado, mas o passado ele é tão importante que nós não podemos esquecer e nem abrir mão. Eu sei que não dá para a gente voltar lá atrás, corrigir as atrocidades que fizeram com o nosso povo, né? Mas a gente quer e a gente exige que seja diferente daqui para frente. Primeira coisa, colocar a cultura negra, porque aqui em São Simão não tem. Só tem o carnaval, que não é negro, que é europeu, que tem influência do batuque africano. Aqui em Santos Dumont não tem nada. Gente, só se eu estou muito desatualizada, se eu estou muito de fora. Mas o quilombo daqui, eu fui conhecer tem 6 anos. Eu acho um absurdo. E tem gente aqui dentro de Santos Dumont que não sabe que existem 3 quilombos aqui. A gente não conhece a história dos quilombos. Eu tenho que me inteirar. Aliás, isso é uma coisa que eu devo a mim, de eu não conhecer a história dos quilombos. Da onde que vieram aqueles negros? Eles vieram de Bicas? Da onde que eles são de Santos Dumont? Como que foi a vida dos negros em Santos Dumont? Ninguém sabe. Onde que eles ficavam? Qual fazenda? Outro dia eu liguei que eu queria saber a lista de... A Santos Dumont não conhece a história do seu povo, que é negro, não é libanês. Tem meia dúzia de sobrenome. Meia dúzia é muito sobrenome libanês nessa cidade. Então isso aqui não é descendente libanês. A mesma coisa que fala que a gente fora é alemão. Esse aqui é de negro, porque as pessoas são todas de pele escura, cabelo crespo ou cacheado. Aonde que os negros Santos Dumont trabalhavam? Acho que tem que colocar na escola. Tem que alguém começar a seguir as leis, as diretrizes e bases, colocar estudo da cultura afro-brasileira, porque não tem. Meu filho estuda aqui, tem 8 anos, e não tem história de cultura afro-brasileira na escola. É uma lei obrigatória, e aqui não segue, nem na escola municipal, nem na escola estadual. Santos Dumont não tem isso. Não tem nenhuma referência à cultura negra. Só tem uma rua, né, do Mestre Dunga, que eu conheço, que é homenagem ao maestro, que era negro, mas assim, não tenho nenhuma... Aqui não tem estudo sobre a cultura negra. O negro aqui fica perdido, ele não sabe a história dele. Não sabe de onde que ele veio, as origens. Outro dia eu pedi uma lista para saber, tinha fazenda aqui, alguma coisa, fazenda de café, né? Eram armazéns que abasteciam as pessoas que subiam para pegar minério, pegar ouro. Não sabe onde os negros trabalharam, de onde vieram os negros de Santos Dumont, afinal de contas. E o negro de Santos Dumont saber de onde que veio o negro do Brasil. Eu acho que é isso que falta. Começar pela educação. O Santos Dumont, para crescer, ela vai ter que voltar às suas raízes, ver de onde veio, adubar, né? Fertilizar esse povo negro que mora aqui com a sua cultura, valorizar. Aí Santos Dumont cresce com diferencial, gente. Juiz de Fora não tem quilombo. Tem 20 coletivos, mas não tem 3 quilombos. Tem que valorizar o que tem aqui para a cidade crescer, que é o turismo. É o que nos resta. E aí eu boto até esse ponto do que aconteceu, né, no Big Brother com o João. Eu entendo perfeitamente como ele não conseguiu se posicionar na hora, porque é uma coisa muito dolorida para a gente não consegue, infelizmente ainda dói, é latente isso, a gente não consegue gritar na hora. Em algumas situações sim, a gente consegue responder, mas outras a gente sempre é pego de surpresa, e aquilo dói e machuca e você fica sem ação. Eu não posso dizer que eu não tenho problema com racismo, mas é uma coisa que sabe, que eu posso não ter esse problema, mas eu não sou privilegiado por isso. Às vezes eu vejo na mídia, na televisão, até mesmo pessoalmente, eu vejo coisas assim que é uma coisa que é uma luta de todos, sabe? Tipo aquela frase que se todos, não vai ficar bem se todos não estiverem. É por aí. Mesmo que eu não tenha, eu sinto. A dor é isso, se uma pessoa está sofrendo, todo mundo sofre. Isso, exatamente. Eu não soube. Foi exatamente no carnaval. Aí eu comecei, geralmente no início eu começava, ainda não tinha aquela prática. Foi com o tempo, eu fui exercitando, porque no começo eu dependia de costureira,
sabe? E ficava difícil para mim, para coisa assim. Aí eu comecei a improvisar. Tudo que eu tinha em mão, assim, em casa, de objetos, de retalhos, eu comecei a criar. Eu cortava os moldes e encapava a roupa pronta. Eu acho que é por aí. De novo, a palavra atitude. Essa palavra, para mim, é fundamental. Por aí, tem que ser coisa mesmo que demorar. Porque eu vou exemplificar com o que eu fazia, o trabalho que eu fazia, eles debochavam. Aí eu fiquei meio tímido, até que eu cheguei a um ponto, eu falei assim, eu não vou sair, eu tinha vergonha até de sair caracterizado sozinho. Sempre o Cláudio, fotógrafo, saía comigo, tinha vez que ele não podia, eu ia sozinho. É por aí. A gente tem que fazer a parte da gente. Hoje em dia eu acho que foi aceito. Acabou o estranhamento. E eu apareci uma vez, com a mala, com uma roupa assim de época. O Thiago me chamou. O pessoal da estação, teve gente que foi lá perguntar ao meu irmão se eu estava doido. Porque eu cheguei como se eu estivesse descendo do trem, e curioso que eu sabia o que estava acontecendo lá. Eu subi no palco, fiquei olhando eles, e eles acharam que eu estava ficando doido. Eu me sinto bem. Porque é exatamente por aí. Ainda falta um pouco. Eu acho que aqui o pessoal tem muito, a arte também é desinteressado. Porque o Leitorama, por exemplo, aquilo ali já me fez, eu ficava entediado, eu achava que era pouco. Tanto que o pessoal queria tirar foto, aí eu notei que, eu falei com o Denise, aí nessa época o Cláudio estava caracterizando também. Eu falei assim, eu fico com a sensação que a gente está roubando a cena. Porque eu entendo e acho legal o trabalho que a gente está fazendo aqui, mas as crianças elas não olham nos livros. Aí tinha vez que eu ia calçadão, um pouquinho, eu falei com a Denise, vou dar a volta lá no calçadão, porque eles ficavam, eu falei, eles estão vindo aqui para tirar foto, não é para ver os livros, para coisa. Aí depois cada um seguiu, o Thiago seguiu o caminho dele, a Denise também. Aí eu falei assim, agora é a deixa para mim fazer isso sozinho. Aí eu ia pro calçadão, ficava lá, e embora eu não pareça, eu sou tímido. Eu não sei como que eu consigo fazer isso. A minha formação pessoal, assim, vem muito do samba, né? Os meus pais se conheceram no carnaval. Então, é muito de toda a energia que envolve, eu acredito muito em energia. Eles conheceram no samba, acho que foi um baile de carnaval. O meu avô paterno, ele foi presidente de escola de samba há muitos anos, ele morreu, inclusive, dentro de uma quadra de escola de samba. Então, assim, já vem de família, sabe, essa coisa do samba. Meu primeiro desfile foi em 95, pela Luar, eu tinha 5, 6 anos, eu vou revelar a idade, já falei, mas vou revelar. Eu era muito novinha, desfilei como passista mirim, e minha mãe, minhas tias, tudo desfilando também. Minha mãe era madrinha da bateria nessa época. Então, assim, desde aí eu me apaixonei nessa coisa, né, nessa magia do carnaval e não parei mais. E a religião vem paralelo a isso quando a minha mãe é médium, minha mãe é umbandista, e eu sempre me encantei por toda essa energia que envolve a religião, né? E aí eu me encantei desde que eu tive o primeiro contato, né? Depois que minha mãe foi mostrando pra gente esse processo de espiritual, que né, ela sempre teve inserida na Umbanda, e aí eu falei, é isso que eu quero para minha vida, é essa música que faz meu coração bater mais forte. E daí eu segui, tive alguns sacramentos na igreja católica, né? Fiz primeira comunhão, crisma, mas sempre voltando para esse ponto, essa coisa ancestral sempre me puxando de volta, né? Essa energia sempre percorrendo em mim. E aí eu me iniciei no candomblé, tem 4 anos, e para mim é uma das coisas que fazem a minha vida acontecer, a energia que faz meu coração bater. Meu filho também é iniciado, tem 3 anos, e para a gente é realmente, assim, é de muita felicidade fazer parte desse processo, né? O samba, dentro da cidade, assim, de Santos Dumont, eu fico muito feliz e honrada também de ter feito história dentro da cidade, né? Quando eu entrei
na faculdade que eu me descobri enquanto pessoa negra, enquanto mulher negra, porque até então isso para mim não era uma questão. Antes, eu sentia, eu era uma pessoa que sentia o preconceito, o racismo, mas de certa forma eu não conseguia expressar. Não é que eu não me reconheci enquanto pessoa negra. Eu não sabia o que era ser negro na sociedade. Não que eu não sentia, mas parece que quando eu entrei na faculdade foi um processo de tomada de consciência. Tanto é que antes de entrar na faculdade eu usava o meu cabelo liso. E depois que eu entrei na faculdade que eu vi essa possibilidade de assumir o meu cabelo da forma como ele é. E assim, pensando, Juiz de Fora, Santos Dumont foi um baque muito grande, porque aqui em Santos Dumont, isso na época 2014, 2015, né? Já que a gente está em 2021, nessa época as pessoas não usavam muito o cabelo crespo. Então, assim, as pessoas olhavam, mas não é da mesma forma como se olha hoje. Assim, o preconceito antes era muito maior. E ainda mais antes, que tinha muito menos pessoas negras na faculdade. Eu acho que foi isso. Ou usava aplique, usava peruca, extensão, né, que são as tranças. E eu ficava me perguntando por que aqui, onde a maioria das pessoas são negras, por que as mulheres não se assumem? E antes eu achava que era uma questão que era por falta de aceitação. Mas hoje, com a loja, eu vejo que essa questão das mulheres, de nós mulheres negras, né, sempre tá trocando de cabelo, sempre com um cabelo diferente, é pela possibilidade que a gente tem de fazer isso. Se você olhar uma mulher branca com cabelo liso, ela não tem essa possibilidade, né, igual a gente tem. E também eu acho que isso é uma questão de como a gente se olha no mundo. É uma questão nossa, assim, de como que as pessoas veem a gente. E de que várias formas a gente pode ser através disso. Então eu acho que isso é uma questão muito forte na mulher negra, essa questão das várias possibilidades de sermos a mesma pessoa, mas de formas diferentes. E acaba que isso se expressa muito no nosso dia a dia, porque a gente que é mulher negra, a gente precisa ser mãe, às vezes ser mãe solteira, a gente é estudante, a gente é trabalhadora. Então isso eu acho que é uma forma que se expressa também no nosso cabelo. E aí no ano passado a gente decidiu começar, a princípio a gente começou de porta em porta, depois a gente teve a oportunidade de ir para uma loja, e assim, as experiências estão sendo as melhores possíveis, e eu vejo o quanto que essa questão da possibilidade da mulher negra de elevar a autoestima, de se sentir representada, é importante aqui nessa cidade. Porque antes a gente não tinha isso. Eu acho assim que é um movimento de muito tempo, mas que agora está ficando mais forte. E aí, um dos motivos principais que fizeram a gente ter coragem de criar essa loja foi que se não for mulheres negras fazendo isso, futuramente vão ser outras pessoas fazendo. Porque essa questão do cabelo crespo, do cabelo cacheado, tá ficando muito popular, tá ficando muito na mídia. Então, por que não pode ser nós mesmas ganhando dinheiro com isso, sabe? E para mim aquilo era uma tortura. Para mim, eu acredito que para todo mundo que já passou por isso, né? E eu não acordar, falei, vou raspar a cabeça, não quero saber de mais nada. Eu tinha 12 anos de idade. Então, isso foi muito natural, espontâneo para mim, né? Dessa busca, eu acho que foi muito ancestral, assim, vir e me revelar dessa forma. E depois que eu cortei o cabelo, me deu uma força muito grande, né? Hoje, todo mundo que passa por esse processo de fazer essa transição capilar tem essa descoberta, né, de vários aspectos, não só do cabelo, mas de personalidade, de poder, de identidade. E eu fiz isso muito natural, foi muito eu, sabe? Foi uma descoberta muito interna e automática, assim, foi bem natural. E aí,
a dificuldade grande que você encontra, né, que eu encontrei, eu tenho 31, isso há 10, 20 anos atrás, a gente ainda tinha essa coisa, né, de não ter a representatividade que a gente tem hoje. Hoje é muito legal a gente poder abrir a internet e ver alguém parecido com você, né? Ter uma referência de cabelo, ter uma referência de maquiagem, de roupa. Eu sou da época que preto não podia usar amarelo, né? Ai, não, tô chamando atenção demais. Estampado, então, nem se fala. Então, eu vim dessa época muito peitando esse sistema, sabe? Porque eu usava turbante, eu usava brinco grande, eu usava óculos grande. Quem me conheceu nessa época, identificava logo, nossa, lá vem a menina que é careca lá. E aí eu vejo isso como uma coisa muito boa, porque depois que eu comecei a trazer essa identidade, muita gente criou coragem e fez o mesmo. Sabe, eu fico muito orgulhosa, assim, de ter sido, de alguma forma, referência para muita gente, né? Eu ter coragem de usar leis, né, de Black Power, de usar trança, a minha roupa, que as pessoas ficam olhando, assim, a roupa que eu uso, que eu vejo que não é todo mundo que usa aquela roupa, não são todas as pessoas que usam as roupas com as frases que eu uso. E aqui na nossa cidade, principalmente, né, a importância de todo esse movimento aqui. Isso, eu fui a primeira a usar turbante. Eu lembro, eu posso não ter sido a primeira a usar turbante. Acho que foi a primeira que usou muito turbante como adorno na rua. Começar a fazer brincos, naquela onda assim, de fazer brinco. Eu tinha uma barraca de bijuteria, eu fazia exposição de fora aqui. Então, quando você me fala assim, como que você se vê como uma pessoa influente, eu acho que eu me sinto mais responsável ainda. Porque eu fazia inconscientemente, agora eu faço conscientemente isso. E fico feliz de ser uma consciência. Fico feliz e tomara que eu esteja fazendo as coisas certas. Porque eu acho que eu marquei muito assim, primeiro foi com a minha aparência física, que chocava as pessoas, sabe? Que foi começando a me chamar atenção. Mas eu acho que veio caminhando desde a minha postura como... Mas essa Ângela de trança, ela foi sendo construída. Eu não fui sempre de trança, eu já tive cabelo alisado por química, aquela química que saía até fumaça do cabelo da gente. Se passasse do tempo, dava casca no cabelo, dava casca assim, de queimadura. Passei por corte químico, como eu falei. Até eu começar a me tornar essa Ângela, assim, foi uma caminhada. Essa é a parte externa, é a mais difícil da gente. A parte interna a gente até segura, mas a parte externa é o que mostra para o outro, né? Essa parte externa foi a mais difícil. O preconceito em Santos Dumont, eu temo em falar, é tornar o negro invisível. Você não vê negro, eu não vi assim, professores negros. A escola, eu tinha vergonha quando chegava a época de estudar a escravização. Eu se sentia envergonhada dentro da sala, do jeito que era colocado, as figuras que tinham nos livros dos negros presos no pelourinho, ou apanhando, ou presos com corrente. Isso, eu ficava muito incomodada, que geralmente era a única negra da sala. E era dado como um povo que veio escravizado, e não era realçado nada da nossa cultura dentro de sala de aula. As coisas que eu tenho de cultura negra eu aprendi em casa, não na escola. Então eu ficava muito desconfortável nesses momentos. Mas o que você falou? Sobre a adolescência. Olha, a minha adolescência teve uma... Sabe a famosa teoria da solidão da mulher negra? Eu tive a solidão da mulher negra na adolescência. Todas as minhas amigas tinham namorado e eu não. E isso me afetou muito. Eu me sentia assim, todo mundo namorando e eu não. Aí vem aquele sentimento, me deu uma queda na autoestima durante a adolescência. Porque mesmo os rapazes negros namoravam as meninas brancas. Então eu não tive namorado. Meu primeiro namorado não foi na adolescência, eu tinha 18 anos quando eu tive meu primeiro namorado. Que isso tudo, né, que desde a infância, adolescência, me falando, né, dos livros, da escola, fez também você chegar ao magistério.
né, chegar a professora, e como que isso reflete na sua prática em sala de aula também? Eu tive, primeiro era intuitiva a minha prática pedagógica, não era nada assim, porque não tinham livros para a gente ler naquela época, igual tem agora para a gente estudar a respeito da educação inclusiva e tal. Mas eu, por exemplo, teve uma escola onde eu era coordenadora diária e eu sugeri que tivesse aula de capoeira para as crianças. E uma pessoa na escola falou comigo, não pode não, as mães não vão gostar, isso é coisa de preto. Ela falou isso na minha cara, no corredor da escola. Mas aí eu guardei, eu fiz tipo aquele dos nossos colegas, eu guardei. Numa reunião, eu levantei e falei. Eu acabei com a reunião. Eu apontei o dedo na cara, eu tinha o quê? Uns 20 anos, eu estava recém-formada, apontei o dedo na cara e joguei de volta. A frase que tinha me falado, a pessoa ficou vermelha, né? Muito branca, ficou vermelha. Eu levantei e acabei com a reunião. Acabou com o clima e eu joguei tudo ali. Então, tem esse problema, mas eu sempre lutei. Depois eu fui coordenadora. Depois desse tempo eu fiz pedagogia, nesse tempo eu era professora, que eu levantei e acabei com a reunião, com esse tema. Porque eu tive que primeiro, né, entender o que tinha acontecido. Primeiro eu fiquei muito brava. Aí eu entendi e resolvi soltar isso na frente de todo mundo. Continuou não tendo aula de capoeira, tá? Só teve meu protesto na escola. Foi nessa época que começou a Bolsa Permanência, que é voltada para estudantes de comunidades quilombolas. Na universidade, tive a honra de ser a primeira estudante a receber essa bolsa. E assim, eu vejo hoje a importância de eu ter recebido essa bolsa enquanto descendente de quilombola, é que a única comunidade que ainda tem estudantes quilombolas na faculdade é a comunidade de São Sebastião da Boa Vista, que é uma comunidade de Santos Dumont. Depois que eu consegui receber a bolsa, isso eu acho que incentivou bastante os outros jovens da comunidade a estudarem, né? Porque você pensa, a realidade de um jovem que mora numa zona rural é totalmente, assim, é muito difícil para um jovem conseguir entrar para a faculdade, considerando a realidade que eles vivem, né? Tanto por ser uma comunidade quilombola, por ser uma comunidade rural, totalmente sem os meios que possibilitam os jovens, assim, sonharem alguma coisa para a vida. Não que a faculdade seja mais importante, mas eu acho que a faculdade, a educação é um caminho para a gente conseguir transformar a realidade que a gente vive. E aí, com isso, a partir desses projetos e dessa minha vontade, né, de estudar essa questão racial, eu fiz um intercâmbio. Eu morei 4 meses em Angola. Esse intercâmbio foi um intercâmbio acadêmico e assim, eu vejo a importância, né, das políticas públicas voltadas para a gente, mais uma vez, porque se não fosse esse olhar da importância dos jovens entrar na faculdade, conseguir permanecer na faculdade, sonhar mais, talvez eu não teria conseguido, né, realizar esse era um sonho pessoal, mas acabou que se transformou num sonho coletivo. Pra você ter uma ideia, quando eu cheguei, uma coisa que me marcou muito, eu estava lá na comunidade quilombola e aí o pessoal me perguntando, Fátima, como que é andar de avião, como que é estar em outro país? E aí, a partir disso, eu parei para pensar o quanto que foi importante, né, essas políticas. E assim, uma pessoa da comunidade chegou em mim e falou assim: nossa, Fátima, você ter ido lá é como se a gente tivesse ido também. Isso foi uma coisa que me marcou muito. E isso é Santos Dumont. E dentro da escola também, é uma história que eu já contei até acho que foi numa live com a Maria Luísa, que na hora eu sempre tive esse dom para fazer cartaz. Eu gosto de fazer cartaz, eu enfeitava, sou festeira, tem festa junina, festa folclore, sou a coordenadora, professora das festas. E eu sempre fazia questão de realçar a cultura negra dentro da escola, na hora de fazer um cartaz de Natal, tinha aqueles anjinhos do Maurício de Souza,
eu fiz questão de colocar, eu mudei a cabeça do anjinho. O anjinho continuou com o mesmo rosto. É padrão, né? O Maurício de Souza é padrão. Então eu coloquei cabelo crespo com um anjinho preto e um índiozinho, um cabelo de índio. Daí tinha uns anjinhos de todas as raças brasileiras num cartaz de Natal. E também nas festas juninas, são coisas assim pontuais, mas que a gente vê que causa efeito. Outro dia eu fiquei muito feliz porque eu vi um rapaz que ele não se lembra de mim. Ele era menino, ele foi o noivo da minha festa junina, na escola. E a menina que estava com ele era branquinha, né? Ela não queria ser noiva com ele, ela ficava largando, xingando ele, falando que não queria ser noiva com ele, e chegou a falar que é porque ele era preto, que ela não ia ser noiva. Eu falei, aqui, gente, troca a noiva. Na hora, eu não penso, eu sou muito impossível, sou perigo, sou sagitário, com ascendente sagitário. Falei assim, aqui, troca a noiva, que a noiva não foi da... Quem quer ser a noiva? Deu outra muito espertinha, foi lá e ficou. E foi a noiva com esse menino. Na hora eu resolvi o conflito racial. Comigo é assim, não tem conflito, a gente resolve. Aí essa menina foi a noiva, o menino foi. E outro dia eu vi esse menino num carrão. Parece que ele tá muito bem empregado, assim, todo altivo. Olha lá o meu noivinho da festa junina, gente. Quem sabe aquela festa junina ali, que ele pôde ser o noivo, onde ele pôde, que ele teve direito dele ali de exercer, de ser um destaque ali, não melhorou a autoestima dele tá bem agora. E o que teria acontecido com ele se fosse outra coordenadora que nem tivesse colocado ele ou se tivesse tirado ele? O que aconteceu com a vida desse menino? Então, o professor tem muita importância na formação da cabeça dos seus alunos. Do branco, para o branco não ficar racista, e do negro, para ele ter consciência dos valores dele, da cultura dele, e ter orgulho de ser negro. Sobre essa questão também da comunidade quilombola, tipo, você sempre esteve presente assim, nas festas, nas festividades, nas festas culturais já que tem, como que foi essa experiência tipo, de ser uma mulher negra que teve contato com uma comunidade quilombola, na sua escolha para sua formação, você falou que influenciou no seu TCC e todas essas questões, mas como mulher, na sua consciência que você tem hoje em dia, qual foi a importância que você teve contato com a comunidade? Eu acho que a principal marca de uma comunidade quilombola que ficou e que está muito marcada em mim é essa questão do coletivo. É sempre pensar no coletivo, no todo, sabe? Quando a gente está em algum outro lugar que não esteja ligado à comunidade ou ligado a essa questão assim, né, da comunidade negra em si, eu vejo essa questão muito forte do individualismo. Então eu acho que o que mais marca a minha trajetória por estar inserida numa comunidade quilombola é essa questão da coletividade, de pensar no todo. Recentemente que a gente está fazendo esse trabalho das pessoas tomarem conhecimento de que nós somos uma comunidade, um município, né, com muita característica quilombola, com muitas comunidades quilombolas. A nossa região aqui, na verdade, né, se a gente for pensar bem, hoje nós temos 2 comunidades reconhecidas, já se auto-reconhecidas, certificadas, né? E a primeira delas, inclusive, nem pertencia a São Dumont quando foi reconhecido, que é a Cachoeirinha. Ela pertencia ao município de Antônio Carlos. E aí a gente começou esse trabalho em 2003, 2004, com a presidente da associação. Ela, por felicidade, ela veio morar aqui na cidade. Era uma senhora lá do Piauí, que mudou-se para São Dumont. E interessante, ela me tocou muito, né, a dona Celita. E ela morava lá no final da Capitão Nestor. E tinha uma casa, ela comprou uma casa lá na Cachoeirinha, para ela passar o final de semana. E ela chegando lá, ela chamou a atenção dela, as características daquela comunidade, né? As pessoas, as histórias. Aí ela me chamou para conversar. E a gente começando a conversar, eu falei, vamos buscar mais a fundo essa questão. Eu tinha conhecimento de algumas comunidades, mas fora de São Dumont, né? E aí busquei o apoio de outros amigos também, junto com ela. E nós fomos para a prefeitura de Antônio Carlos, conversar na época era a prefeita. E aí ela topou ajudar nesse processo, né? A gente buscou o povo de Belo Horizonte, a Assembleia, o INCRA, para fazer os estudos.
né? E lá, quando a gente fez, a gente ainda não teve esse apoio da Universidade Federal, não, Juiz de Fora, não. A gente fez, foi juntando mesmo um pouco daqui, um pouco dali. E em 2006, a comunidade foi certificada. Depois a gente passou por um processo lá da Coruja, que é São Sebastião da Boa Vista, né? Aí o seu Joaquim, o pessoal que mora lá, o seu Joaquim era o presidente da associação. Aí conseguimos, aí a gente já teve o apoio da Universidade Federal, lá do professor Leonardo Carneiro, com a equipe dele. E aí já foi um trabalho mais fácil, mais elaborado, que a gente já tinha um corpo técnico já nos assessorando, né? E tem 2 comunidades que ainda estão no processo, né? Que é o São Bento, que fica mais longe um bocadinho, e o Espírito Santo. Que agora a gente começou a fazer depois desse processo todo aí de reconhecimento, a gente começou a fazer o encontro das comunidades quilombolas. Então, há vários anos, né? Infelizmente tem 3 anos que a gente não consegue fazer, tá? Estamos no 3º ano sem fazer o encontro. Mas a gente passou a ter uma prática de fazer os encontros e fazer um encontro ser itinerante. A cada momento ele acontecer em uma comunidade dessas 4, né? E fizemos, teve um ano que nós fomos, por 2 anos consecutivos, né? A Sandra estava na presidência do sindicato, junto com o conselho, não, o sindicato não, o conselho, e a gente conseguiu trazer esse encontro aqui para a cidade, para a nossa área urbana. E o que a gente quer? Mostrar, é a pergunta da Bianca, olha, ainda tinha gente que nem sabia, né? Se você vai na rua hoje, você vai numa escola, fala, tem comunidade quilombola de São João, nós temos isso aqui, tem quilombola aqui. Quer dizer, aí a gente fez durante 2 anos, a gente conseguiu fazer. Nós conseguimos fechar aquela rua ali, a Rua do Correio, colocamos um talanco lá no final da rua, conseguimos uma estrutura, que aí a prefeitura nos ajudou nesse momento. A Sandra era secretária de gabinete lá, então ela teve um acesso melhor para a gente conseguir fazer isso. Usamos a estrutura do Colégio São José para fazer a comida, para o pessoal dormir. E fizemos 2 dias de festa e de reflexões, né? Fizemos no 20 de novembro. E nesse encontro a gente conseguiu trazer, mostrar a cultura da comunidade, as coisas bonitas que eles fazem, né? Os artesanatos, culinária. Fizemos 2 encontros assim excelentes. E fizemos o desfile da Beleza Negra, do casal Beleza Negra, tudo nesses 2 encontros que a gente fez aqui. E nesses encontros que a gente faz na comunidade, a gente consegue reunir todo mundo e traz alguns colaboradores de fora, pessoas que têm a nossa discussão, que querem ajudar, para a gente fazer a gente sempre leva um tema, uma discussão, né? Para não ficar também só no encontro, assim, a gente encontra para comer, beber, fazer festa, depois cada um para seus cabos. A gente precisa pautar algumas coisas. Dali a gente vai pautando o que a gente avançou, o que não avançou, né? Mas a gente está usando o espaço da escola com a biblioteca, porque eu falei, a gente tem que criar alguma outra coisa, né? E o pessoal lá é muito criativo, né? Eles brotou da própria comunidade a ideia de criar uma biblioteca comunitária para ajudar os jovens e os adultos também, né, daquela comunidade, porque assim, através da educação a gente começa também a transformar. Ela é a ferramenta principal de transformação da nossa sociedade também, né? Então a gente quer que o nosso povo também tenha direito ao estudo, tenha direito a uma boa leitura, uma boa educação, para a gente poder se posicionar até melhor mesmo em determinadas situações. A Associação de Moradores de lá é uma das mais organizadas da cidade. Eu vejo que isso só aconteceu por causa da educação e da vontade das pessoas do lugar em fazer alguma coisa. Porque se fosse pela vontade da Prefeitura do Poder Público, talvez a gente não teria nada. Uma prova disso foi que na comunidade, no ano de 2015, a gente teve a escola quilombola fechada. E existe uma lei que proíbe o fechamento das escolas quilombolas. E assim, como uma forma de resistência, a comunidade abraçou a ideia. Até na época quem teve a ideia foi o Lucas, que hoje estuda lá na universidade. Ele quis formar uma biblioteca onde era a antiga escola. Então, assim, a princípio foram só mesmo as pessoas da associação de moradores que participaram dessa ideia que ele teve. E a partir disso, outras pessoas, outras entidades que se interessaram também começaram a ajudar. Não é que a gente não teve um apoio da prefeitura, a gente teve, mas foi um apoio tão mínimo que talvez, assim, até mesmo sem eles, a gente já teria chegado onde a gente chegou. A gente montar um projeto de captação de recursos para a biblioteca.
E aí foi isso que a gente fez, a gente montou esse projeto. Primeiro veio uma verba de R$5.000, e aí com isso a gente comprou alguns equipamentos para a biblioteca, e depois veio outra verba no valor de R$16.000. Eu vejo assim, a importância da minha participação nesse processo, mas a gente, ao mesmo tempo, a gente atuou no coletivo, e também eu ajudei na construção dessa biblioteca, pensei no projeto, muito por conta da minha atribuição enquanto assistente social, que é participar desses movimentos sociais através da mobilização e articulação. Seja qual for o seu objetivo, você tem que lutar, você tem que ter determinação para os seus sonhos, nas suas opiniões, na sua vida. A determinação é a base. Determinação e o exercício, e a fé. Não abrir mão da educação, da saúde, que é o direito à saúde da população negra, né? Que a gente é muito afetado, né? E da participação. As pessoas têm que participar, tem que se colocar à disposição, porque senão vai ficar eu, você, e aí a gente vai juntar mais 3, 4 é difícil, vai juntar acho que é isso. Chamar o povo para discussão. Negros de Santos Dumont, ergam a cabeça, levanta o queixo, olha para cima e para frente. Entre em todos os lugares que você quiser. Compre as roupas que você quiser, na loja que você quiser. Faça o curso que você desejar. Não tenha medo, não abaixe a cabeça. Ouça sua música, vista sua roupa e valorize o seu cabelo, a cor da sua pele. Porque a nossa cultura é linda, você pode ainda não saber, mas você sente. Não precisa ter vergonha nem ter medo, porque os negros, nós não estamos sozinhos. Não é à toa que a gente passa na rua e se cumprimenta mesmo sem se conhecer. Isso é um hábito desde a escravização. O negro, ele se reconhece. Quantos negros a gente passa e nunca viu e cumprimenta? E por que a gente chama negro de irmão, de brother? Porque nós somos irmãos. E nós estamos juntos nessa. Vamos embora. Bora lutar, porque sem luta não tem vitória. Eu queria deixar essa mensagem, que sim, a gente pode fazer, que a gente pode transformar a nossa realidade, mas o mais importante é a gente transformar no nosso cotidiano. Não adianta a gente ficar sonhando muito longe, sendo que tão perto da gente, às vezes tem a nossa comunidade que está ali precisando da nossa ajuda, da nossa experiência, né? Que às vezes a gente viu coisas que as pessoas que estão ao nosso redor não conseguiram ver. E é isso. Eu acho que a gente ainda tem muito que lutar, a gente ainda tem muito que mostrar da nossa capacidade, a gente tem muito que fazer acontecer, né? A gente tem muito que aproveitar as oportunidades, né? A gente não quer separar, eu sempre falo isso, a gente não quer separar, a gente quer só oportunidade, né? Que seja com equidade, com valorização de tudo que a gente sabe fazer, né? A gente não está pedindo nada emprestado, a gente só quer o lugar que é nosso por direito e por determinação, né? Por capacidade. A gente não precisa de nada, de ninguém. A gente só quer ocupar os espaços que são nossos por direito também, né? Eu deixo como mensagem para que as pessoas se reconheçam, né? Se valorizem, se amem da melhor forma, de todas as formas, de todos os aspectos, se olhem no espelho, amem cada detalhe do rosto, do cabelo, das mãos, dos pés, dos olhos, né, e reconheçam essa ancestralidade que é tão viva na gente, né, reconheçam essa estrutura que nos fez ser tão importantes hoje para cada um de nós, né, antes da gente vir, né, antes de nós tiveram os outros, não que a gente tenha que passar pelo mesmo processo que eles, mas respeitar e valorizar tudo que eles passaram por nós, e ter como base tudo aquilo que nós vamos deixar para os próximos, né?
para todas essas gerações que vão vir e ter a gente como referência, como base, eu acho que é muito importante, né? E que acho que é a gente buscar, pesquisar, estudar, entender como funciona, para poder se defender também, para ter argumento de se defender, de se cuidar uns dos outros, né? E valorizar uns aos outros também. E é isso. Porque quando me aproximo, sinto um receio vindo de você. O que você vê quando olha nos meus olhos? Eu não sou diferente de você. Somos todos iguais, não? Por que você se incomoda com a cor da minha pele? Não há nada de errado com ela. Nela há uma beleza extraordinária. Por que você me ataca só porque ela é negra? Você já parou para pensar que suas palavras me ferem? Você já parou para pensar que suas ações me ferem? Você já parou para pensar que seu olhar me fere? Você se sente bem quando tenta me colocar para baixo? Você fala várias coisas sobre nós. Fala como se conhecesse a gente, mas a real é que você não sabe quem realmente somos. Se eu te contar, você vai acreditar? Nossa história tem muitas partes tristes. Dá muita vontade de chorar só de lembrar. Tantas pessoas sofreram pra gente hoje estar aqui e ainda assim sofremos a cada dia. Perseguições, preconceitos, violência, desvalorização e tantos outros tipos de crueldade. Mesmo assim, seguimos resistindo a cada dia, porque somos pessoas fortes e jamais vamos nos entregar. Jamais vamos desistir de conquistar o que é nosso de direito. Eu ainda vou ver o mundo com muitas pessoas negras como referência, para que em cada parte do mundo as pessoas enxergar que estamos aqui, que nós existimos e que somos incríveis, para que cada criança, quando pensar em desistir, ou para quando se sentirem para baixo, lembrar que existem referências e pessoas incríveis para se espelhar. Talvez você não aceite, mas a maioria das coisas que muitos dizem gostar foram feitas e são feitas por nós. Nós temos uma imensa importância em todas as áreas do mundo. Para muitos é difícil de lidar. Eu posso imaginar o quanto alguns não aceitam essa verdade. Ainda vamos conquistar muito mais. Nós vamos muito além de onde estamos. É uma luta diária, eu sei, mas jamais vamos nos entregar. Para as crianças, seja forte e não desista de seus sonhos. Nada e ninguém pode parar vocês. Para os jovens e adultos, continue sendo resistência, lutando a cada dia por um mundo melhor para nós e nossas crianças. E para os idosos, muito obrigado. Sem vocês, muitos de nós não estariam aqui hoje. Gratidão.